João 9, dos versículos de 1 a 7. Todos acharam aí? Então vamos ler juntos, tá bom? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Amém? Já oramos, pela graça de Deus. Esse capítulo 9 aqui não é só uma sequência numérica do 8. Ele ainda está naquele contexto sobre Cristo falando que ele é a luz do mundo. E também na segunda parte do capítulo 8, que expomos sobre a maneira como Cristo, como luz, expõe os nossos pecados. Ele mostra para nós, através da sua palavra, a nossa consciência, que é uma consciência culpada, a nossa hipocrisia. Mas também como luz ele mostra o seu poder libertador, Ele mostra que quando o conhecemos, quando a luz nos encaminha ao conhecimento da verdade, a verdade ela mostra, ela tem o poder de nos libertar daquela tríade que falamos, do pecado, do diabo e da morte. E no capítulo 9, o que Cristo Jesus vai fazer? Ele vai mostrar na prática como é que acontece a atuação da luz. E é interessante que ele fala, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. É a atuação prática de Jesus Cristo, pregando a sua palavra e também no exemplo de um cego de nascença. As coisas que Deus faz têm propósitos, não é? Se a gente faz uma ligação do capítulo 9 com o capítulo 5, nós vamos ver que há um paralelo ali, daquele aleijado que Jesus encontra também num tanque de Betesda, não é? E ele, dentre todos aqueles aleijados que esperavam um milagre, só que também, não só do milagre, eles dependiam da atuação ou da ajuda de alguma pessoa, Jesus escolhe um ali. Nós não sabemos qual foi o critério, sem aquela pessoa conhecer Jesus Cristo. E ao invés de levá-lo até o tanque para ser curado, ele traz ele a si, para ser curado, e também no dia do sábado. Agora, no capítulo 9, nós temos Jesus Cristo, depois daquela bela pregação e exposição, e ela termina com os fariseus querendo matá-lo, porque ele fala que é Jeová, o eu sou, porque ele venceu a morte, é o eterno, que Abraão, que conheceu Abraão e foi conhecido por Abraão, ele caminha agora. A gente não sabe se aqui é uma sequência cronológica imediata, mas aqui, em sequência, diz que ele estava passando. Aí ele vê um homem cego, e se ele estava falando da luz, agora nós temos ali um exemplo. Como aquele homem do capítulo 5, aleijado, que não tinha ninguém para ajudar, agora nós temos um cego de nascença. E nesse capítulo 9, ele vai ter uma sequência também no capítulo 10, ele é uma sequência bem extensa, só que é quebrada no capítulo 11. Mas ele vai usar esse cego como um exemplo da atuação da graça de Deus para fazer com que nós saiamos do estado das trevas e passemos para o estado da luz. Esse cego de nascença vai exemplificar o nosso estado como ser humano. Vai exemplificar de uma maneira perfeita que nós nascemos cegos espiritualmente. E que não que nós sejamos pessoas estúpidas, idiotas, você sabe que é a questão do QI, o imbecil.
Então eu não estou xingando, eu estou falando da questão da gente não ter capacidade de raciocinar, ou de não entender uma mensagem, ou de não entender a Bíblia, de poder ler isso aqui e entender como um livro. Todo ser humano tem essa capacidade, exceto em casos excepcionais. Mas o que Jesus Cristo vai mostrar é que essa questão da luz é sobrenatural, é espiritual. E ele então pega um exemplo de um homem cego desde a gestação, literalmente, desde a gestação, para ser confrontado com o conselho judaico, com o conselho judaico, que conhece a Torá, a palavra de Deus, vai ter um encontro com o mesmo Deus, Jesus Cristo, mas que não quer admitir aquilo que está diante dele. O cego consegue ver, e aqueles que estão vendo não querem enxergar. É bem profundo o capítulo 9, mas eu não vou falar desse tema hoje. Eu quero falar, especialmente hoje, sobre um tema que é a respeito do sofrimento. Do versículo de 1 a 7, então, se Deus permitir, depois das minhas férias eu volto a tratar o capítulo 9. Mas eu gostaria de falar hoje sobre algo tão importante, que é sobre sofrimento. E que ao longo das eras tem sido muito e muito mal interpretado, tem sido usado de uma maneira muito covarde para se ganhar dinheiro à custa do sofrimento alheio. E também tem gerado culpa em muitas pessoas que às vezes sofrem por algum tipo de dor, doença, ou alguma coisa que aconteceu na vida, alguma tragédia. Eu quero falar então hoje sobre dor, sofrimento. No versículo, a partir do versículo 1 ao 7, então nós temos aqui esse quadro. Nós não vamos falar sobre todo o quadro do 9, tá bom? Mas sobre o quadro daquele cego que sofre. No versículo 1 fala de algo muito bonito aqui. Jesus está passando e ele vê esse homem cego de nascença. O verbo ver aqui, ele dá uma ideia, não simplesmente de você olhar, como acontece conosco muitas vezes, né, que estamos às vezes passando numa rua, vemos alguém, olhamos e vamos continuando o nosso caminho. Não, essa palavra aqui, ela dá uma ideia de que ele observa. Ele estava passando, vindo daquela pregação sobre ele sendo luz, e agora ele vai dar o exemplo, mas ele passa e ele observa o cego. Ele começa a analisar aquele cego. Por quê? O que ele quer fazer? Ele quer provocar uma discussão aqui, e ele consegue. Então imagina a cena, ele está passando, ele para e vê o cego não o vê. Entenda bem isso, ele não percebe quem é, ele não sabe quem é que está ali, ele não consegue ver. E de nascença ele está ali, certamente de uma família muito pobre. E aí, quando Jesus para, vem uma pergunta no versículo 2. Seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, que significa mestre, né? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, essa ideia de que sofrimento é resultado de um pecado pessoal ou individual é antiga. Nós estamos aqui mais ou menos no ano 30. Só que ela já vem de uma raiz muito anterior a isso aqui. Se nós lemos o livro de Jó, e nós vamos depois ver sobre isso, os amigos de Jó, quando ficam sabendo da tragédia, né, que aconteceu na vida dele, eles vêm para se condoer. Mas não só por isso, parece que eles vinham para ajudar Jó a descobrir a causa do pecado, ou a descobrir o pecado que causou a sua falência e também a tragédia de perder os seus 10 filhos. A gente vai ver melhor isso aí. Mas você percebe que até hoje ainda há esse pensamento. Ele é natural, viu? Ele é natural. Isso já aconteceu com você e já aconteceu comigo. Quando acontece algo que nos pega de surpresa, suponhamos, eu não estou falando só de doença não, às vezes tragédia, ou um acidente. Uma das primeiras coisas que a gente faz é parar e pensar, o que eu fiz?
não é? Ou se a gente de repente faz essa análise e responde assim, eu não fiz nada. E aí nós tentamos, e Deus, por que então que o Senhor está fazendo isso comigo? Ou acusamos Deus de injustiça, porque está acontecendo. Mas além disso, porque isso é dor sobre dor, perceba bem que isso é como um círculo vicioso, decadente. E aí, suponhamos que você passa por aquela dor, perdeu um ente querido, às vezes um acidente e tal, ou um câncer que aparece, vem alguém e fala, olha, você pecou, você está em pecado. Você está fazendo isso porque você fez alguma coisa errada. E chega, às vezes, pessoas que utilizam da dor alheia para ganhar dinheiro. As famosas campanhas das igrejas evangélicas e outras coisas de outras religiões. Nas igrejas evangélicas a gente chama de campanha. Muda só o nome, mas o sistema pernicioso continua o mesmo. Pessoas que ganham sobre a dor alheia. E ela não para aí, eu estou dando só uma pincelada para que a gente entenda que a dor daquele cego, quer dizer, a cegueira não dói, mas o problema não só estava que ele era cego, ele carregava o peso de uma teologia ali judaica, que dizia assim, ele pecou, mas como? Se ele nasceu assim? Aí os pais, então, eram acusados. Então, foram os pais. De alguma maneira, os pais pecaram, porque teve um filho, entre aspas, aleijado. Às vezes a gente pensa isso, não é? Olha, nosso mundo é cruel. Nosso mundo é cruel. Nós estamos vivendo uma época da eugenia, voltando àquele não é fantasma não, aquele demônio nazista. Sabe o que é eugenia? Eugenia é uma ideologia maligna que diz o seguinte, tudo que é imperfeito na humanidade tem que acabar. Então, suponhamos que tem uma mulher, ela está grávida, e se descobre então que o filho que ela está esperando tem algum problema de saúde. Então a eugenia diz o seguinte, vamos poupar a vida dessa criança, e vamos poupar o sofrimento dos pais, vamos matar. É da onde vem já também uma motivação aí para o aborto. Por quê? Porque nós vamos poupar sofrimento. O entendimento de que sofrimento é ruim. Eu não estou falando que é bom. Mas nós vamos ver hoje que Deus pode usar sofrimento para revelar a glória dele. Porque o problema não vai estar no sofrimento em si. O problema estará na maneira como nós encaramos a dor e o sofrimento. É aí que está tudo. Então, quando Jesus para e olha para aquele cego, e aí vem aquela pergunta, ela brota. Jesus não faz a pergunta, né? Ela brota. E aí Jesus vem com uma verdade que é libertadora. É a luz, não é? Que vai dar esperança, consolação, e a gente vai ver que aquele cego vai ter não só os olhos físicos abertos, né? Mas os olhos espirituais, o perdão. Ele vai ver com a graça de Cristo o que aquelas pessoas que têm olhos não veem. Mas ele fala de uma maneira muito clara no versículo 3, nem ele pecou nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Aquilo que aconteceu então não foi obra do diabo, não foi resultado do pecado dos pais, mas foi a manifestação da graça de Deus de uma maneira que nós, seres cegos, espirituais, tolos, da mente embotada, nós não conseguimos entender que às vezes há graça atrás do sofrimento, que Deus pode usar da dor para realizar a obra dele na minha vida e na sua vida. Mas antes de vermos sobre a graça de Deus manifestada durante o sofrimento, vamos entender que existe doença, sem dúvida que existe morte, existem tragédias, existem dramas,
Isso é só algum tolo que não tem uma religião aí que diz, né, que tudo isso é coisa da sua cabeça, né? Eu participei antes da minha conversão de uma religião assim, né, que falava que a gente só tinha que ficar falando, repetindo, que eu sou filho de Deus, eu sou perfeito e eu sou bom. E que qualquer dor que viesse ou tragédia, não, isso é ilusão. Eu fico imaginando, né, isso, você num avião, de repente o piloto, né, fala, olha, né, acabou. Você aí que você tem alguma religião, reza para o seu Deus, porque já era, o avião cai. Aí você fica lá, tudo isso é uma ilusão, tudo isso é uma ilusão. E pá! Que ilusão! Como nós vamos lidar com a realidade, o fato de que existe dor? Então, primeiro nós temos que entender assim: tudo que existe de ruim aqui na terra é por causa do pecado. Mas eu não estou falando de coisas individuais. Onde começa isso? Veja em Gênesis capítulo 3. Então vamos entender o princípio geral. Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva pecam, nota que Deus fala do evangelho da graça no versículo 15, da libertação, que nós já vimos isso. Mas em seguida, ele vai falar de outra graça. Ele vai falar de outra graça, chama-se dor. E eu vou te dizer por quê. E a mulher disse, veja, o Senhor Jeová, Jesus Cristo, antes da sua encarnação: multiplicarei grandemente a tua dor. Eu vou multiplicar a tua dor, grandemente, né? Literalmente, a sua dor vai ser aumentada. E a tua conceição. Veja, um dos grandes desejos, naturalmente, da mulher, não é ser mãe? É, ser mãe. E o que ele fala? Naquilo que você mais deseja, você vai ter dor, em todo o processo. Com dor, darás à luz filhos. Né? Isso não quer dizer que é pecado usar medicamento, né, para tirar a dor, viu? Anestesia. Isso também é manifestação da graça de Deus. Mas, de qualquer maneira, a dor está lá. E eu diria além de dar à luz filhos, quer dizer, você vai dar à luz filhos e vai ter dor nisso, porque você deu à luz um filho. Quem tem filhos aqui sabe disso. No começo a gente acha que é tudo anjinho, não é? É tudo anjinho mesmo. Mas é tudo anjinho caído. Não tem. São pecadores. Eles já crescem. Nós não precisamos ensinar a mentir, a enganar e desobedecer. Não é? É assim. E às vezes você vai sofrer grandes injustiças dos seus filhos. Filhos ingratos, filhos rebeldes. E eu estou dizendo da mãe. Da mãe. Porque a mãe é o ser humano que mais sofre. É o que mais sofre, porque é o ser humano que mais ama incondicionalmente. A pessoa que mais sofre é a mãe. Isso eu não discuto com ninguém, porque para mim já é prego batido. Mãe, a mulher sofre mais. Mas não só, veja nas coisas. Então vai sofrer no seu chamado natural de ser mãe. E no versículo 16, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Quer dizer, agora você estará na dependência de ter também a sua satisfação baseada no seu marido. Não, isso aqui não tem nada de... não é uma coisa errada. Não teria. Se momentos antes, Adão, que havia dito assim, na presença de Deus: essa é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada mulher. Ele a chama, né, ele dá nome a ela, quer dizer, essa hierarquia funcional já existia, mas era um Adão sem pecado. Poucos momentos depois, Eva, que não sei se estava escondida, esperando ser defendida por Adão, que disse que era osso dos meus ossos, carne da minha carne, poucos momentos depois, ela vê Adão falando: a mulher que o Senhor me deu. Eu não sei se você já foi pego no flagrante, mas foi o que aconteceu ali. Se ela estava escondida,
quem entregou foi o marido. E agora ele falou: Eva, você não vai ter mais uma alegria plena, nem como esposa e nem como mãe. E eu não quero fazer nenhum tipo aqui de votação ou manifestação, mas qual esposa aqui que já não se decepcionou com o seu marido? Não, levanta a mão, por favor, para não dar complicação. Ou qual mãe aqui não sofreu já essa ingratidão do filho? Não só da gestação, aquela dor natural, mas a dor às vezes de ser maltratada por alguém que você cuidou talvez a vida inteira, não porque é merecimento, mas simplesmente porque o filho fez isso. Em suma, ele diz de uma maneira muito clara: mulher, você vai sofrer naquilo que você mais gostaria de ter alegria. Você vai casar, você vai desejar o casamento, mas o seu marido nunca vai te fazer plenamente feliz. Você vai ter um filho, você vai sonhar com esse filho, mas você vai sofrer com esse filho. Você vai ter dor. Veja, isso não é ruim. Isso é um bom aviso para nós termos os olhos abertos, para nós entendermos que o mundo é assim, para nós não esperarmos dos outros aquilo que a gente sabe que nunca existirá. É aquela fantasia da perfeição. A queda acabou com a nossa alegria plena. Por isso que depois já vamos no capítulo 10, Jesus fala: eu vim para dar vida e vida em abundância. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, esperança. Eu venci o mundo. Mas aí ele vai falar, ainda no capítulo 3, ele vai se dirigir ao homem, a Adão. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e não à minha voz, não é? E comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti. Olha a palavra dor de novo. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Daquilo que é naturalmente de um homem honrado, o desejo de prover a sua casa, ele falou: você vai ter dor ao fazer isso. Sua vida vai complicar. O homem honrado que já teve experiência de desemprego sabe do que eu estou falando. E de decepções do agricultor de plantar e de vir chuva, e de vir praga, decepções, naquilo que não deveria haver, dor. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias, não alguns, todos os dias da tua vida. A terra se tornou maldita. Graças a Deus que é a terra, que não foi nem Adão nem Eva, viu? Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quanto tempo durará então a dor do homem? No seu papel de provedor, de protetor, por quanto tempo? Até morrer. Todos os dias. Todos os dias teremos dores. Por isso que Paulo falou: os dias são maus. Nós temos que entender isso, para podermos encarar a dor da perspectiva correta, para encararmos os sofrimentos da perspectiva correta. Por que Deus faz isso? Porque Deus colocou a dor. Lembre que antes Ele prometeu o libertador, e Ele não matou Adão e Eva ainda. Pelo contrário, no versículo 21, diz assim: fez o Senhor Deus a Adão e a Eva, Adão e a sua mulher, túnicas de peles, e o vestiu. Ele falou: vocês vão passar por isso. E podia tê-los mandados nus, né? Ele os cobriu e mostrou a sua graça. Por que a dor? Porque a dor a gente deveria encará-la como algo que é bênção de Deus. Primeiro a gente tem que entender,
a dor de todas as espécies e morte, sofrimento, ele vem por causa do pecado nosso, por causa do nosso estado. Então, agora, e a questão individual? A Bíblia fala sobre pecados individuais que causam doenças e dor? Sim, sim. Veja comigo em Tiago capítulo 5, depois vamos ver Gálatas. O nosso tempo hoje é mais curto. Gálatas capítulo 6, ele escrevendo para a igreja, não é? Uma igreja que estava voltando ao legalismo, né? Ao judaísmo, deixando a graça de lado. E olha a maneira como ele diz que nós devemos encarar quando alguém peca, quando alguém erra. Irmãos, aqui vamos imaginar, não no sentido de igreja, vamos imaginar família, tá bom? Ou trabalho, cabe à igreja. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, algum homem aqui, alguma pessoa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Então, o espiritual aqui não é o cara que acha que ele é impecável, né? Vamos dizer assim. Mas é aquela pessoa que olha para si mesmo e sabe que ele é tão pecador e que pode cair como aquele que caiu. Esse é o espiritual, esse consegue ver. Nós não vamos tratar disso hoje, o tempo não permite, depois vamos falar. O espiritual consegue ver a si mesmo, Deus e o pecado, porque a graça de Deus nos abre os olhos. Aí no versículo 21, olha o que diz aqui: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. As cargas uns dos outros é o que? Compartilha quando alguém está sofrendo. Porque infelizmente nós temos um hábito, nós temos uma inclinação maldita. Eu falei hoje de manhã uma palavra, né, nova para alguns, né, chama tripudiar. Tripudiar é quando você derruba alguém e essa pessoa está caída, e você, além de derrubar, você começa a pisar em cima dela. Isso é tripudiar. Nós temos uma tendência de nos alegrar com a injustiça. Nós temos uma tendência de tentar achar o pecado. Olha, fulano, aconteceu isso. Eu sabia que aquela pessoa era assim. Não me engana. Nós temos essa tendência maldita. Quando Deus fala, olha, o que nós devemos fazer é levar carga uns dos outros, para cumprir a lei de Cristo. Paulo, terminando Romanos, quando ele fala assim, todos pecaram, estamos cheios de iniquidade. Quando ele termina a carta a Romanos, capítulo 15, ele fala, eu sei, irmãos, que vocês estão cheios de toda bondade, para exortar e consolar um ao outro. A dor, ela vai revelar para nós que por causa da graça de Deus, nós podemos consolar alguém que está sofrendo. Nós podemos ser um instrumento de bênção na vida de pessoas que não estão sofrendo só a dor, ou da doença, ou daquele sofrimento. Mas às vezes pensando, por que aconteceu isso? Qual é a causa de tudo isso? No versículo 3, ele fala assim, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não no outro, para não ficar se gloriando no outro, achar que é melhor porque o outro está sofrendo e eu não. Era a visão deles. Porque cada qual levará a sua própria carga. Tem coisas então que Deus coloca aqui que não são compartilháveis. Tem coisas que nós fazemos escolhas erradas, pecados cometidos, que eu e você temos que entender que nós vamos levar o peso e a consequência para o resto da vida. Perceba bem, o pecado trouxe para o mundo morte, dor, tragédia. Então isso é geral. E só que nem toda tragédia, dor, doença significa um pecado individual. Mas também que há casos em que, quando nós pecamos,
nós vamos trazer as consequências. Vou te dar um exemplo de Davi. Davi, ele era protegido, abençoado por Deus. Deus o colocou sobre o reino dele. E Davi esqueceu, né, que ele veio, deixou de ser humilde, que esqueceu que era um pastor, escolhido por Deus. Aí começou a agir de uma maneira arrogante. Viu uma mulher de Urias, se deitou com ela, adulterou, ficou pelo menos 9 meses escondendo aquele pecado. Salmo 32, Salmo 51, ele escreve durante esse tempo. E ele precisou de um amigo para abrir os olhos dele, chamado Natã. Natã chega até ele e olha a coragem do amigo, né? Provérbios capítulo 27. Leais são as feridas feitas pelos que amam, pelo amigo. O beijo dos que odeiam são enganosos, os beijos. Natã chega até ele e fala: olha, tem um caso assim, rei, para o senhor julgar. Um caso de um pastor que tinha muitas ovelhas, muito rico, e ele recebeu alguém para comer lá na casa dele, e ao invés dele tirar as ovelhas, cordeiro do seu rebanho, tirou do pobre que só tinha uma. Ele sabia que ele estava falando com um pastor, ex-pastor, né? Quando ele fala isso, Davi fala: é digno de morte. É digno de morte o que tal fez. Veja, Gálatas fala: alguém foi pego em erro, tem que julgar com como? Espírito de mansidão, olhando para si mesmo. Olha como o pecado, né, nos torna cegos. Digno de morte, e pela ovelha ele vai pagar 4. Aí Natã fala: é um homem corajoso, hein? Você é o homem. Você é o homem que fez isso. E Davi caiu naquela hora. Ele falou: eu sou esse homem. E aí ele escreve, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Deus fala: você está perdoado, Davi. Você não morre. Mas a espada nunca mais vai sair da sua casa, porque você deu ocasião para que os meus inimigos blasfemem de mim. Olha lá, consequência. Houve perdão? Houve. Graças a Deus, a graça. Mas a consequência, cada um vai levar a sua própria carga. Se você ler a história de Davi, você vai ver que ele perde exatamente 4 filhos. Ele julgou a si próprio sem saber. Então há consequências. Mas quem é que sabe isso? Me diz. Quem é que pode saber? Eu não posso, eu não tenho essa capacidade, a nossa capacidade é limitada. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Mas vamos lá, antes de dizer o que nós devemos fazer, capítulo ainda 6 de Gálatas, versículo 5, já lemos, 6, 7. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os teus bens com aquele que o instrui. Interessante como ele coloca isso bem nesse meio de exortação, né? Instruído na palavra como lidar, né, com o pecado e isso tudo. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quer dizer que há consequências realmente nos nossos pecados. Mas o nosso tempo hoje não vai permitir nem para eu explanar o que eu gostaria sobre o sofrimento. Vou contar com a sua compreensão, para você entender isso. Eu gostaria de mostrar hoje como nós devemos encarar o sofrimento alheio. E talvez você mesmo, como você deve encarar talvez o seu sofrimento. Vamos abrir em 2 Coríntios capítulo 1, vamos ler alguns versículos e depois vamos ler o capítulo 2. Irmãos, eu tive o privilégio, eu tenho o privilégio de pastorear. Eu não estou falando que eu sou perfeito, tá bom? Mas isso tem me ensinado muita coisa. Muita coisa. Muito tempo atrás, a minha esposa ficou grávida e ela teve um aborto espontâneo. Acho que já estava com 3 meses. Mas eu estava numa grande expectativa já. Nós estávamos no seminário ainda. E quando nós sabemos, eu fiquei muito triste.
né? Muitos irmãos nos procuraram, versículos, né? Naquela época nem internet tinha direito, mas eu fiquei feliz de ver a maneira como os irmãos nos procuravam, passando versículos, abraços, né? E eu até vi que muitas vezes o abraço é tudo que às vezes a gente precisa, viu? Um abraço. E aí a Cris levei até o hospital para fazer a curetagem, né? Sabe o que eu fiz? Eu fiquei esperando no carro e abri no Salmo. Naquele momento, eu senti o poder de consolação da palavra de Deus. Eu estava triste, mas a palavra de Deus é inexplicável. Consolo da palavra de Deus. E com o tempo eu fui lidando com o sofrimento alheio também. Eu tive a oportunidade de falar com um irmão que serviu muito tempo na igreja, muito tempo. E com irmã também, com visitas, muitas atividades, ensinos, e que no final da vida eram pessoas que estavam dependendo do auxílio de outros. Aí um desse irmão, numa dessas visitas, ele falou, eu queria morrer, falando para mim. Estava cansado do sofrimento. E naquele momento eu orei e pedi a Deus sabedoria, como lidar com isso. Eu falei, irmão, você precisa entender o papel do sofrimento. O papel do sofrimento. Eu falei, o irmão já visitou muitas pessoas, né? Ele falou, já abençoou muitas vidas, já. Deus colocou você aqui. E agora você está abençoando a minha vida. Porque eu estou tendo o privilégio de te consolar. Porque quando você lê, por exemplo, Mateus capítulo 25, quando Jesus chama aquelas pessoas, que ele fala de bodes e ovelhas, para serem julgados, você percebeu o que Jesus fala para as ovelhas? Ele fala assim, vinde benditos do meu Pai, recebei por herança, não é? Acho que é lá o texto que fala, que está reservado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Estive doente, foste-me visitar. Estive preso também, vocês foram me visitar. E aí, quando você percebe, não é inversão de valores, quando você, é como se a câmera mostrasse que Jesus Cristo estava naquele doente, estava naquele preso, estava naquele homem com fome e com sede. E aquela pessoa foi colocada ali por Deus para evidenciar a fé do que estava com a barriga cheia, que estava saciado, que tinha saúde, que estava livre. Percebe a coisa? Sofrimentos revelam a graça de Deus e também pode revelar que nós devemos ser graça e agir com graça na vida das pessoas. Se você sofre, se você está na cama, eu falei, irmão, você está sendo bênção para mim, porque você é aquele doente que eu estou podendo visitar. A vida, ela gira assim, e eu não sei se Deus um dia vai me pôr na cama, mas uma coisa eu sei, não vai faltar gente para me visitar não. Mas não é porque eu sou prepotente, não é isso não. Porque Provérbios 11 fala assim, aquele que retém mais do que é justo é para a sua própria perda. Retém o tempo, os bens, a graça. Mas ele fala, mas aquele que atende também será atendido. Amém. Aquele que atende também será atendido. Aquele que consola será consolado. E a vida é assim. Os pais, as mães que cuidaram dos filhos, cuidaram bem, eles serão cuidados. Aquele que atende também será atendido. Percebe como é diferente quando a gente olha para o sofrimento com o olhar da graça? Deus colocou o sofrimento no mundo para desenvolver no ser caído o cuidado pelo outro. E tem mais. Por que eu vou me alegrar nessa terra maldita, cheia de pecado? Porque quando o sofrimento vem, o desejo de sair daqui vem junto, não é? Esse irmão falou, pastor, eu queria morrer. Jó falou,
Deus, eu quero sair daqui, tira a minha vida. Jesus falou, eu estou angustiado até a morte. Esses desejos não são desejos errados, não. O ruim é quando a pessoa quer tirar a sua própria vida. Mas o que está sendo produzido naquele coração é o anseio por um mundo sem sofrimento e sem dor. Apocalipse capítulo 22. E quantas pessoas que causam sofrimento para nós e decepções, nós vamos olhar para aquele que é fiel, para aquele que nunca falha, para aquele que mesmo quando pecamos e traímos, Ele está ali, perdoando e purificando todos os nossos pecados. Nós vamos ser pessoas misericordiosas, porque vamos olhar para o outro como Deus olha para nós. Vamos aprender a perdoar, sermos perdoados. Vamos aprender a não colocar nas pessoas a razão da nossa alegria, porque as pessoas nos decepcionam, quando querem e quando não querem. Mas olha que bonito isso aqui, no 2 Coríntios capítulo 1, Paulo fala assim, bendito, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com o quê? Com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus nos consola na nossa tribulação, para a gente aprender a consolar os outros, como Deus tem sido consolador nosso. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Depois leia lá, você vai ver isso. Os sofrimentos são enviados às vezes por Deus, para que nós aprendamos a graça de sermos consolados, experimentar isso, e de sermos também consoladores. E no capítulo 2, ele vai falar de um homem que foi pego em pecado, um homem culpado de pecado, que pelo jeito aqui foi disciplinado pela igreja. Mas eu quero trazer isso de novo para casa. Eu conheci uma senhora que já perdoou várias vezes o marido adúltero, várias, muito mais de uma vez. E um dia ela falou assim, que ela tinha vergonha de falar comigo e com alguns irmãos da igreja. Falei, por quê? Ela dizia, porque eu acho que eu sou uma trouxa. As pessoas me chamam de trouxa porque eu perdoei ele mais de uma vez, e ele era culpado mesmo. Eu falei, você tem vergonha de algo que eu acho que eu nunca vou ter? Eu acho. Porque eu nunca conheci alguém tão perdoadora quanto você. Aquela mulher revelava de uma maneira que eu nunca vi na minha vida a graça perdoadora de Deus. Nunca vi. Só que no nosso olhar as pessoas falam, trouxa. Por quê? Porque perdoa. Nota. Mas não é assim que a gente deve olhar. Veja, sofrimento. Segundo aos Coríntios capítulo 2, um jovem peca. No versículo, a partir do versículo 5, segundo aos Coríntios 2, 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, antes deveis perdoar-lhe. Aí tem uma conjunção. Perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pecou, era culpado, mas ele agora precisava de perdão e de consolo, sofrimento. Todo mundo sofria, e às vezes isso pode acontecer na casa, pode acontecer conosco, fomos agredidos. Mas ele diz assim, por isso, no versículo 8, por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor.
que perdoa o culpado e consola o culpado. E para isso vos escrevi também, para que por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem o perdoei, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. A graça de Deus é revelada também no sofrimento e na dor. Se Deus permitir, nós vamos nos aprofundar mais nesse assunto maravilhoso, né? Que essa palavra sirva de consolo, de conforto para nós, e que a gente encare o sofrimento, a dor, de uma maneira diferente, como ela deve ser encarada. Senhor, nós só temos que agradecer mais uma vez pelo Senhor ser tão bom e maravilhoso, de saber que o Senhor é um Deus que para observar o sofrimento daquele que nem sequer dá conta que o Senhor está ali. Como o Senhor fez com aquele cego, eu sei que o Senhor faz com todas as pessoas na face da terra. Ó Deus, que nós não tenhamos aquele espírito de procurar pecado, mas que tenhamos um espírito gracioso do Senhor, consolador e restaurador. E que nós nos guardemos também, ó Deus, de pensar que podemos pecar e não ter as consequências, porque podemos sim, mas entendermos que, se formos vítimas assim, devemos aprender o valor do perdão, porque precisamos desse perdão quando formos os algozes. Guarda-nos do mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.